Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo mais íntimo, né? Eu vou conversar com vocês algumas coisas que aconteceram em relação ao meu relato de parto. Eu demorei bastante pra vir aqui falar sobre esse assunto com vocês, porque confesso que era algo que mexia muito comigo, né? Ainda mexe, mas graças a Deus nós superamos. Meu filho tá aí também, né? Tá se desenvolvendo muito bem. Então hoje eu consigo falar sobre isso de uma forma melhor. Então eu vim compartilhar com vocês. Espero muito que gostem. Vamos lá no início de tudo, né, gente? Quando eu descobri minha gravidez, eu fui pelo plano, né, e fui lá marcar uma consulta com uma obstetra. Desde o início, essa obstetra foi bem rígida, assim, sabe? Ela falava pouco, não gostava de que fizesse muitas perguntas. Eu percebi que ela não gostava pelas respostas que ela me dava. Mas até então era uma profissional ok, fazia o seu trabalho. Pedia exames, olhava ali aí, os exames, minhas taxas. E desde o início ela falou, olha, como você tem 35 anos de idade, você pode desenvolver uma pressão alta. Então vamos ficar atenta nessa pressão, tá? Eu vou te receitar algumas vitaminas. Quando você estiver no terceiro mês, a gente vai começar com algumas medicações para controlar essa pressão. Não para baixar a pressão, porque não pode tomar remédio forte. Então eram medicações fraquinhas, só para manter a pressão. Até aí ok, né? E eu sou um pouquinho sistemática, gente. Como ela falava só o básico, não respondia muita coisa, né? Eu saí do consultório cheia de dúvidas. Eu falei assim, por que não fazer um pré-natal pelo SUS também? Né? É um direito meu, então vou fazer. Então comecei a fazer no terceiro mês. Como eu ia no SUS tomar vacina, né, pra atualizar meu calendário por conta da gestação, acabei indo marcando uma consulta com a obstetra também, né, a partir do terceiro mês. E aí, ok, continuei fazendo pré-natal pelo plano e pelo SUS. Chegando no terceiro mês, eu já não estava satisfeita mais com essa médica do plano, porque ela era grosseira mesmo. Eu tive certeza que ela era grosseira. E perguntei a uma amiga daqui, né? Vieram várias famílias do Rio também pra cá, com a empresa do meu marido. E uma dessas famílias era uma colega que ficou bem próxima. Eu perguntei pra ela, né, se ela podia me indicar algum ginecologista obstetra do plano. E ela me indicou um outro médico. E eu fui, gente. Fui cheia de, sabe, insegura, com medo, porque eu não tô aguentando mais ficar, tipo assim, não ser bem tratada, pelo menos. Aí passei pra ele meu histórico, tudo que a médica receitou, tudo que ela me orientou, e ele continuou, manteve os mesmos cuidados que ela por conta da minha idade, por conta dos fatores de risco, né? Meu pai tem pressão alta, minha mãe também tem, então eu poderia desenvolver em algum momento, e o fator da idade, que era mais difícil. Se eu ficar olhando pra cá, gente, não se incomodem, porque eu tô olhando aqui o meu filho, tá? Ele tá dormindo aqui na boia eletrônica, ele já acordou 2 vezes. Então eu tô olhando pra cá, então por favor não se importem com isso. E aí fomos, né, pra essa consulta com esse médico, realmente muito bom, muito atencioso, olhou tudo, me explicou algumas coisas que a outra médica não havia me explicado. E eu fiquei um pouco mais tranquila. E sempre assim, na rotina, todo mês, com ele, né, e no SUS. Com ele e no SUS, todo mês. Chegando nas 33 semanas, eu tava já bem... Antes de chegar nas 33 semanas, quando eu entrei no 7º mês, eu comecei a enjoar bastante e ter muita ânsia. Diferente daquele enjoo lá do início, né? Tudo que a gente come, a gente tem um olfato muito apurado, tudo enjoa, não quer comer certas coisas. Não era isso, gente. Era praticamente toda noite eu enjoava. Só que eu enjoava de ter ânsia de vômito, eu vomitava demais, jatos. Era uma coisa incontrolável. O marido, coitado, não dormia, porque ele tinha que me socorrer, limpar tudo. Gente, eu não conseguia controlar. Tudo que eu comia, basicamente, eu jogava pra fora. E eu conversei, né, com o médico, tanto do plano quanto do SUS, sobre esse episódio. E até então eles falaram que era normal, que era assim mesmo. E eu tava bem inchada, né, com os pés bem inchados, já as pernas me sentindo pesada. E eles falando que isso era normal. Mas, como eu nunca havia ficado grávida, né, ok.
Então, com essas 33 semanas, eu tive uma consulta. Eu já tinha ido na consulta particular, na realidade, e o médico não aferiu minha pressão nessa consulta. E eu também não me atentei que ele não aferiu. Só fui perceber depois que eu cheguei em casa e já tinha chego, né? Falei, meu Deus, o médico nem pra aferir a pressão, né? Pra estar acompanhando como todo mês eles aferiam, ele não aferiu. Tudo bem. Dia 16 de maio, eu tinha uma consulta agendada no SUS, pelo SUS. E por coincidência, não sei se vocês acreditam em Deus, né? Pra mim foi o Senhor que me guardou ali, que cuidou do meu emocional também. O meu cunhado e meu sogro estavam programando de vir pra cá. Porque meu cunhado, desde que a gente mora aqui, ele nunca veio. Ele queria aproveitar que eu tava grávida pra curtir com a gente também, né? Eu de barrigão, meu marido, tudo aquilo. E eles resolveram vir. No mesmo dia da consulta, foi o dia que eles chegaram aqui de manhã cedo. Ele até perguntou, porque meu marido ele trabalha, toda consulta ele ia comigo, só que justamente essa consulta ele ia ter um treinamento da empresa. Um treinamento no hotel, então ia ser uma coisa fechada. Ele ainda falou que eu não ia conseguir ter contato com ele, só em algum intervalo. Mesmo assim, nesse dia ele acabou nem ligando pra mim, nem mandando mensagem. E, gente, minha sorte é que meu cunhado e meu sogro estavam aqui. O meu cunhado foi comigo pra consulta, né? Ele se ofereceu pra ir. O meu sogro ficou aqui em casa. Então nós fomos, eu e ele, fui, né? Normal, como toda consulta, tava tranquila. Tudo bem, tudo pra saber como é que tava meu bebê. E até aí tudo bem. Chegando lá, a médica pediu pra eu sentar, pra aferir a pressão. E falou assim, mãezinha, tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Ela, olha, sua pressão tá um pouco alta. Deita aí na maca, fica uns 5 minutinhos de observação, que daqui a pouco eu volto pra te monitorar. Eu falei, tá bem. Fiquei, gente, eu realmente estava super bem nesse dia, tranquila. Não anunciei um inchaço, né, que eu já havia relatado para os dois médicos. E essa questão das ânsias. Mas até então, pra mim, daqui a pouco ela, a auxiliar dela afere minha pressão novamente, ela volta e fala, olha mãe, sua pressão tá alta, tá 14/9, a gente não pode ficar assim em casa porque você tá grávida, então eu vou te encaminhar pra maternidade. Gente, nesse momento, eu fiquei assim, como assim caminhar? Sabe quando a pessoa fala e você não consegue absorver? Então foi isso. Ela porque lá a gente vai monitorizar você, vai fazer alguns exames pra ver o que tá acontecendo. Eu pensei, opa, tá, vou ir pra maternidade, ser monitorada e fazer alguns exames pra ver o que tá acontecendo, tudo bem. Nesse momento, gente, eu nem pensei que eu tinha plano de saúde, que era pra eu ter ido pro meu hospital, né, referência, até então, eu nem pensei nisso, só pensei assim, tá, eles vão investigar o que tá acontecendo, vai ser melhor pra mim e pro meu bebê, né. Ela tá com alguém aí? Eu falei, tô sim, tô com meu cunhado. Aí passei pra ele essa situação, eu vi que ele ficou um pouco assustado, mas ele tentou manter a calma pra não me desesperar. E fomos pra maternidade. Gente, o tempo todo eu fiquei pensando, tá, vou fazer alguns exames pra ver o que tá acontecendo. Chegando lá, ele não pôde descer comigo, porque eles iam fazer primeiro só uns exames, eu não ia ficar internada. Seriam alguns exames. Fomos, desci lá, fiquei me preocupada que eu tive que descer sozinha, né? Até então, quando você tá grávida, você tem o direito de ter um acompanhante em todos os momentos. Eu sou da área da saúde, eu sei como é que funcionam as coisas. Como minha pressão já não estava tão boa, gente, eu não queria ficar criando caso. Eu só queria fazer os exames, esperar a pressão normalizar e voltar pra minha casa. E tá, fizeram cardiotoco em mim, pra ver como é que tava o bebê, né, se tava interferindo nele, e tava tudo bem. Passou-se, né, algumas horas, eu não vou me recordar. E foram aferir a pressão de novo, gente, tava mais alta. Aí eles falaram, mãe, tenta se acalmar um pouquinho, né, pra você não ficar mal, não passar, né, não passar isso pro bebê também. Tenta se acalmar um pouquinho, deita aí um pouquinho. Eu falei, não, eu quero ir embora. Não fez exame, não tá bem, bebê, eu não quero ficar aqui. Não, mas espera um pouquinho, tá mais alta a sua pressão, não dá pra te liberar agora. Gente, aí eu fui ficando nervosa.
porque eu tava sozinha ali, meu marido não estava ali comigo, ele não tava nem sabendo o que tava acontecendo, como eu falei pra vocês, né? Pra quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu vim do Rio de Janeiro, eu moro no interior de São Paulo hoje, então não tenho familiar aqui, então não tava minha mãe comigo, nada. Foi a minha primeira gestação, foi meu primeiro tudo e sozinha, sem o meu companheiro. Aí eu comecei a ficar nervosa, eu fiquei, ué, que pressão tá subindo assim, gente? Passaram-se algumas horas, aí eles me pediram pra me acalmar, ficar lá quietinha e tal. E eu falando com meu cunhado nesse meio tempo, pelo WhatsApp, né? Novamente, fizeram um cardiotoco e a pressão subiu mais. Eles falaram, mãe, não vai dar pra te liberar, você vai ter que ficar internada pra gente investigar o que tá acontecendo. Quando eu ouvi essa palavra internada, gente, aí eu me desesperei. Eu falei, não, como assim eu ficar internada? Mas como assim? Aí tá. Foi anoitecendo, tá, na noitezinha, meu marido entrou, meu cunhado entrou em contato com meu marido e ele veio, né? Veio, gente, eles simplesmente não deixaram eu ter acompanhante. Eu tava certa de quando meu marido saísse da reunião dele lá, ele ia sair e ficar comigo, né? Ia pegar nossas coisas e ficar comigo. Gente, não pude ter acompanhante, porque eles alegaram que o acompanhante só era para quem estava em trabalho de parto. Como eu não estava em trabalho de parto, eu ia fazer um tratamento, eu não podia ter acompanhante. E como é SUS, gente, a gente sabe que as coisas são mais complicadas, né? Gente, ali eu chorei, chorava de soluçar. Aí já era o plantão da noite, aí veio a enfermeira conversar comigo, eu chorando de soluçar. Meu marido, não, então não vai ficar aí, você não vai ficar aí, então vambora, vamos pro hospital particular, fala pra eles que você vai sair daí. Eu falei, não, não vou ficar aqui, é um direito meu, como, né, como cidadão. Realmente, não podem te obrigar a fazer nenhum tipo de intervenção se você não quer. O corpo é seu, você é livre. E eu falei com a enfermeira, não, não vou ficar, vou embora, vou com o marido pro hospital particular, porque eu queria que ele estivesse aqui, tá me deixando mais nervosa. Aí ela falou, mãe, olha pra mim. Ela tenta se acalmar. Ela falou, realmente, é um direito seu. Se você quiser ir embora, a gente não tem o que fazer. Você vai ir. Só que pensa no seu bebê. A sua pressão está muito alta. Acho que tava 18, gente. 18/11, tava bem alta já. A sua pressão tá muito alta. A gente tá tentando ver o que tá acontecendo com você, mas é perigoso pra você e o seu bebê você sair daqui nessa condição. Ela falou, você pode realmente fazer isso, mas pensa em vocês dois. Se acontecer alguma coisa no caminho de você pra maternidade, a gente não pode se responsabilizar. Aí, gente, aí meu mundo caiu quando ela falou isso. Pra eu pensar em mim, no meu bebê principalmente. Que aí eu pensei, que aí como você é mãe, como você tá grávida, é uma coisa que você sonhou tanto, você não quer arriscar a saúde do seu filho. E ali eu vi que tava na minha mão a responsabilidade de acontecer alguma coisa ou não. Eu tinha essa responsabilidade. Gente, ali meu mundo caiu. Ali que eu fiquei desesperada, ali que eu chorei mesmo, ali que eu perdi completamente o controle de tudo. Eu vi, na verdade, que eu não tava no controle de nada, né? Eu falei, meu Deus, e agora? E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu falei, não, então eu vou ficar pelo meu filho, eu vou ficar, né? Vou esperar até amanhã. Ela falou, faz o seguinte, fala com seu esposo, tenta entrar em contato com o plano para ver se eles conseguem transferir você para a maternidade de vocês. Porque se continuar a sua pressão alta assim é perigoso para você e para o seu bebê. Até então eles já tinham começado a me medicar com a medicação mais fraca para quem é gestante mesmo, para pelo menos manter a pressão ali, né, numa medição ok, para não subir tanto. Mas não tava adiantando tanto, gente, porque o meu emocional tava completamente descontrolado. Eu tentava me acalmar, eu respirava fundo, eu falava com Deus, gente, era desesperador pra mim estar ali sozinha. Eu sei que existem muitas mães, né, que infelizmente passam por esse momento sozinhas, que não tem um companheiro do lado, não tem um familiar. Mas eu tinha, gente, eu tinha meu marido. Só que ele não pôde ficar comigo. Isso pra mim foi desesperador. Porque você cria expectativas quando tá grávida, você cria expectativas do plano, do parto, como é que vai ser. Eu nunca romantizei maternidade porque eu sei que era difícil. Mas a situação foi pra mim foi bem mais difícil do que eu imaginei. Porque foi uma emergência, né? E tá, gente, e essa noite pra mim foi uma das piores da minha vida.
Eu lembro que eu comecei a orar a Deus e falar, Senhor, me ajuda, porque eu tô me sentindo muito sozinha. Eu não tenho ninguém aqui do meu lado, tô vulnerável, então que a tua presença não saia do meu lado. Que a tua presença permaneça aqui. Gente, foi a oração mais sincera que eu vi na minha vida, foi essa. Eu falei, não tem ninguém, humanamente falando assim, né, pra abraçar, pra me acolher, eu não tenho isso. Então que a tua presença consiga me preencher, tirar o meu medo, tirar os meus temores e me ajude a controlar o meu corpo, que eu não consigo mais. E eu fiz essa oração, gente, eu fui tentando me acalmar, né? Foi chegando a noite, eu jantei lá e eles me colocaram no quarto sozinha. Tinha um quarto do pré-parto que eram outras mães, né, que iam ganhar bebê. Mas nessa noite não tinha ninguém para ganhar bebê, só tinha eu. E eu dormi ali, sozinha naquele quarto, tentando me acalmar. Toda hora vinha o frio, minha pressão, gente, toda hora vinha. E a pressão não normalizava, e me medicavam toda hora também. Não normalizava a pressão. Enfim, chegou o dia seguinte, né? Aí eu falei com meu marido, a gente tentando entrar em contato com o plano nesse meio tempo pra conseguir uma transferência. Foi uma luta conseguir, porque eu já tava sendo atendida pelo SUS. Então, eles não queriam ter o trabalho, né, de ter o gasto com uma ambulância. Então, é toda uma enrolação. E nesse meio tempo, o próprio hospital estava tentando também me transferir. Por quê? Veio um médico, uma médica conversar comigo e falou, mãe, tua pressão tá muito alterada. A gente está tentando uma transferência para você para uma maternidade pública, porque se a gente precisar fazer uma cesárea de emergência, seu bebê, como ele é prematuro, ele pode precisar de uma UTI neo, e a gente aqui não tem. Gente, quando ela falou isso, aí mais uma preocupação na minha cabeça. Porque essa maternidade que eu tinha não tinha UTI neo, então minha preocupação toda era no meu filho. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu fiz? Porque não fui direto particular? E você começa a se culpar, e um monte de coisa na cabeça, um monte de coisa que você não controla. São situações que você não controla, que você não imagina que vai acontecer. Foi bem caótico, gente. Foi bem, bem terrível. Eu atravessei um vale que vocês não fazem ideia. Foi tudo muito tenso. E foi passando o dia, nisso eu ligando pro plano, né? E meu marido também. Eu ia lá fazer o cardiotoco para ver como é que tava o bebê. O bebê estava bem, mas a minha pressão ela não normalizava de jeito algum e nem baixava. Foi passando as horas, a tarde, vinham equipes diferentes cuidar de mim. No SUS tem muito estagiário, né, muito estudante, então vinham médicos jovens. Até que chegou a parte da tarde, veio um médico muito gentil, novo, ele sabe, muito gentil, e falou assim, mãe, eu vou te explicar o que está acontecendo. Sua pressão está muito descompensada e a gente vai precisar, se até a noite sua pressão não normalizar, a gente vai precisar fazer o seu parto. Mas a gente está tentando te transferir antes disso, porque a gente pode precisar de uma UTI neo. Gente, cada vez que ele vinha falar isso pra mim, ou alguém vinha falar, calma mãe, se controla. Gente, era pior, porque eu já estava vendo que eu já não tinha mais controle sobre o meu corpo, sobre a minha pressão. Não tinha como, não tinha como. Ai, respira fundo. Eu tava assim, fazendo a respiração de inspirar com a boca fechada e expirar com a boca aberta, fazer de tudo, mas é uma coisa que você não controla. Você não tem controle sobre o seu corpo. Você não comanda o seu sistema nervoso. Eu só tava pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu não tô conseguindo controlar. Que dê tempo de ser transferido para que meu filho nasça com os recursos que ele precisa, porque de fato eu não tô conseguindo controlar, gente. Aí foi só ladeira abaixo. A situação foi ficando muito difícil. Eu fui ficando cada vez mais inchada, né? Eu percebi as pessoas olhando pra mim por conta da pressão e a retenção de líquido. E foi chegando a tarde, teve uma enfermeira que chegou em mim e falou assim, mãe, vamos lá pra outra salinha porque eu vou precisar te sondar. A gente vai colocar uma medicação contínua em você e você não pode ficar levantando, então eu vou ter que colocar sonda em você. Aí eu falei, ai meu Deus, vão sondar, vão querer me operar agora, não pode me operar agora, eu tenho que ser transferida. E eu ligando, gente, meu marido até então não pôde ir, tinha horário pra me ver, ele não pôde. Chegou a parte da tarde, umas 4, 5 horas ele chegou lá. Ele não, minto, meu cunhado chegou. Aí foi um alívio pra mim, ele já me viu sondada, né, bem inchada, assim, a pressão completamente descontrolada.
Gente, estava tudo desmoronando. E eu falei, Senhor, só não solta minha mão. O Senhor não pode soltar minha mão. O Senhor que não pode soltar a minha mão. A sua presença que não pode faltar. Vai ter hora que eu sei que eu vou ter que ficar sozinha, mas que a tua presença esteja com a gente, comigo e com meu filho. E era assim, gente, eu sentia assim, como se eu tivesse... Chegou um momento, era como se eu tivesse anestesiada, porque eu vi todo mundo. Eu comecei a ver os médicos entrarem em pânico, as enfermeiras toda hora me olhando. Cada vez que eles viam me ver, eles viam mais assustados. Eu não sei de que forma que eu tava, mas eu acredito que eu estava bem inchada, que eu tava com muita medicação na veia já, então eu tava ficando grogue, eu já não tava conseguindo mais... tava perdendo um pouco a noção do espaço, eu tava bem grogue, eu tava muito grogue, eu tava com muita medicação na veia. E foi passando as horas, daqui a pouco o plano ligou pra mim, falando que estavam correndo atrás. Aí eu falei, olha, vocês vão ter que correr atrás, porque se vocês não resolverem isso, eu vou entrar na justiça. Eu tô aqui correndo risco de vida, tanto eu quanto meu filho, e a gente tem direito ao plano de saúde. Qual é a dificuldade de vocês virem pegar a gente e transferir para uma UTI neonatal? Qual é a dificuldade? Aí depois que eu conversei assim, consegui ter força, né, pra conversar assim com o rapaz no telefone. Eles... Demorou, gente, cerca de uma hora, eu acho. Aí ele retornou. Falou, senhora Jéssica, nós conseguimos uma vaga pra senhora, só que só em São Paulo. Não temos vaga aqui na sua cidade. Eu falei, que? Gente, eu moro 2 horas de São Paulo. Eu falei, como assim não tem vaga aqui? Não tem. A senhora vai querer? Eu falei, meu Deus, mas 2 horas pra chegar aqui. Sim, a senhora vai levar cerca de 2 horas pra chegar e 1h30 pra voltar. A senhora vai querer? Eu falei, quero. Quero porque preciso dessa vaga. E nesse meio tempo, gente, mudou o plantão, né? Chegou o plantão da noite do SUS e o médico já sabia da minha situação, me explicou assim, falou assim, Jéssica, nós conseguimos uma vaga para uma UTI NEO, para maternidade, né, do SUS, só que é um pouco distante. Eu falei, mas eu também consegui pelo plano. Ele faz o seguinte, não descarta do plano. A ambulância que chegar primeiro aqui, a senhora vai ser transferida. Eu falei, não, tudo bem. Eu quero que meu filho seja, né, que nasça bem com os recursos que ele precisa e eu também. Aí tá, gente. Aí a gente ficou esperando, parecia uma eternidade. Essa ambulância, eu fiquei torcendo, pedindo a Deus para que fosse a ambulância do particular que chegasse primeiro, porque teria mais recursos, né, gente? Aí eu fiquei pedindo muito a Deus para que desse tempo, para que viesse. E nesse meio tempo, como a ambulância veio, eu tava sem nada, gente. Que até então eu fui pro hospital, né? Tava internada para fazer exames, de repente ia ter que fazer o parto, ter que fazer o parto. Eu estava sem nada, estava completamente despreparada. Meu marido resolveu ir em casa, correndo para poder pegar nossas coisas. Ainda falei para ele, falei, deixa que o seu irmão vai. Só que ele falou, poxa, ele não vai saber onde estão as coisas para me pegar, então eu vou e fico aqui com meu irmão. Eu falei, tá ok, gente. Ele veio em casa. A gente mora a 15 minutos do hospital. Eu tô rindo agora porque é tão desesperador que tem que rir. Mas na realidade é bem triste, é bem complicado. Gente, passou. Meu marido saiu, passou uns 20 minutos. A ambulância chegou. A ambulância do particular. E o médico viu meu estado, né? Ficou bem. Olhou analisou lá meu quadro clínico, tudo, meu histórico. E falou, vambora. Aí eu falei pro meu cunhado, liga pro Glaucio que a gente vai embora. E cadê ele? Gente, ele não conseguiu chegar a tempo. Não conseguiu. Fomos eu e meu cunhado na ambulância. Meu cunhado foi. Ele foi na frente. E dentro da ambulância comigo foi um médico e acho que uma enfermeira e dois técnicos de enfermagem. Eles olhando ele o tempo todo, né? Eu olhando o monitor, eu conseguia ver deitado o monitor. E eu via que minha pressão estava bem assim, alterada, mas tinha hora que ela baixava um pouquinho, mas nunca normalizava. Ela tentava baixar, daqui a pouco subia, tá? Baixar. Gente, eu tava muito grogue nesse momento na ambulância. Eu tava só pedindo a Deus graça, misericórdia, para que eu conseguisse passar por aquilo tudo e meu filho. Que desse tempo de a gente chegar bem no hospital. Era só o que eu pedia. Eu sentia, né? A
ambulância se movimentando, mas eu pedindo graça. Meu cunhado falou que o motorista estava sem pressa. Não estava preocupado com nada. E eu acredito. Eu estava pedindo só a Deus graça para que a gente conseguisse passar por isso. Só isso. E a gente finalmente chegou no hospital. Mas demorou, tá? Demorou mais 1h30. A gente conseguiu chegar no hospital, na maternidade. Chegando lá, foi tão difícil para mim perceber as reações, né, da médica do plantão. Meio que, o que ela tá fazendo aqui? O que aconteceu? Aí o médico explicou a situação. Aí eu vi a cara que ela fez, cara feia, né? Porque uma hora daquela devia ser umas 10 e pouco ou 10 horas. Tipo assim, final do plantão, tá chegando à noite, tarde da noite, uma emergência, uma gestante, toda complicada, toda problemática, né? Acho que não era aquilo que ela queria. Cara, pra lidar com saúde, pra lidar com vidas, com pessoas doentes, tem que querer muito. Porque ninguém vai pro hospital porque quer. Você não vai pro hospital porque você escolheu estar ali. Você simplesmente precisou estar ali. É uma consequência. Então, existem pessoas que não precisam trabalhar com isso. Estão nessa área pra quê? Tá fazendo o que ali? Será que consegue deitar no travesseiro e ter a consciência que um dia pode ser ela ali precisando de um cuidado? E tudo que você não quer é ser maltratada, gente. Você não quer ser maltratada. E eu vi os olhares, as caras feias. Ela não queria simplesmente não queria me receber. Então o médico veio com a documentação explicando tudo que era ali que eu ia ficar. Na UTI, né? E ela completamente, tá, bota ela ali, que não sei o quê. Eu percebi, aquilo ali foi cada vez me deixando mais triste, assim, sabe? Eu fui ficando tão triste, eu falei, ai meu Deus, eu quero esquecer esse dia. Eu quero um dia poder lembrar desse dia, mas sem dor, sabe? Hoje, graças a Deus, não dói mais, gente. Mas era muito difícil ficar lembrando desses detalhes, assim, porque você já não tá bem. Né? Já tá tão vulnerável, você tá praticamente na mão deles. E eles estão fazendo pouco caso de você. Então é bem ruim, foi muito ruim isso. E veio uma menina da enfermagem tirar meus acessórios, né? Tirar meu livrinho com meus anéis. Minha aliança estava bem difícil de sair, já que eu tava bem inchada. E eu vi que ela tentou, ela falou, e agora, onde é que eu vou colocar acesso em você? Você tá muito inchada, realmente. A minha mão parecia um balão. Aquela bola, quando a gente enche uma bola assim, né? Tava muito inchada a minha mão. E ali começou mais um processo difícil, que foi ela tentar colocar acesso em mim, mas eu tava tão inchada, gente, que ela ia furando, ia tentando, ia enfiando a agulha e raspando a agulha dentro da veia pra tentar, e não conseguia, e tava ardendo tanto, que ela falou assim, olha, eu tô tentando porque eu ainda sou delicada, porque se for pra deixar o anestesista fazer isso em você, ele é homem, é grande, tem a mão bruta, ele não vai fazer como eu tô fazendo. Ai, gente, eu falei assim, Senhor, só queria pular essa parte. Sabe quando você vê assim, quando você vê situações, uma situação na sua vida acontecendo que você acha que é um filme de terror e você quer pular logo aí pro final, era eu. Eu falei, eu só queria pular a parte do meu filho nascendo, que ele nasça bem, não quero mais saber de nada. Não quero saber de dor, o que eu tenho que passar mais, o que eu vou ter que passar mais pra ter ele aqui, eu não me importo mais de ser maltratada. Eu só quero que pulasse essa parte, eu visse o rostinho dele bem. Só isso que eu pedi a Deus. E nesse meio tempo ela ficou tentando nas duas mãos, não conseguiu, gente, não conseguiu. E eu lembro que eu tava bem zonza e foi rápido, foi tudo muito rápido o processo. Fui pra sala de cirurgia, bem chata, tava lá deitada. Uma outra menina tentou também, na sala de cirurgia mesmo tentou colocar acesso em mim, não conseguiu, que tava bem inchada, ainda furou também as duas mãos, tentou, não conseguiu. E chegou o anestesista. Aí ele perguntou, ele reclamou, por que essa paciente não tá monitorada, não tá monitorizada, não tá com acesso? São termos dentro da área, mas porque eu não tava com acesso, né? Furadinha ainda pra estar com a medicação. Porque geralmente quem faz isso é a enfermagem.
o anestesista só vem aplicar anestesia em você. Aí elas falaram que não conseguiram, tava difícil. Ele, ai, não é possível, vocês são burras, ninguém consegue. E ele foi, gente. De novo, ele com a mão bruta dele tentando colocar acesso em mim, né? Fazer o acesso. E eu já nessa altura, gente, já não me importava com a dor. Falei assim, eu não me importo com a dor mais. Mas que o meu filho, que passe logo isso pro meu filho nascer bem. Minha preocupação era o meu filho, como é que ele tava, o estado dele, né? E ali ele tentando, nas duas mãos, nada, gente. Nos pés também. Foi tentar sentir os pés, não sentiu. Aí ele veio aqui, no pescoço. Ele ia fazer um acesso profundo. Aí quando eu senti ele com a mão aqui, eu falei, Senhor, no pescoço não. Ai não, Pai, por favor. Aí ele tentou, olhou, foi de novo na mão, conseguiu. Aí eu falei, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor me ouviu. E foi ali, fez o acesso e aplicou a primeira vez a anestesia e falou, levanta sua mão não, sua perna direita ou esquerda, não sei. E eu consegui levantar. E ele falou, tá sentindo aqui? Aí começou a passar alguma coisa na minha barriga e eu senti arranhando. Eu falei, tô sentindo. Ele, não, então vamos de novo. Aí me levantou, né, me levantaram novamente sentada, aplicou novamente anestesia. Aí a segunda vez que ele foi passando a mão na minha barriga, perguntou, tá sentindo? Eu falei, não tô sentindo nada. Ele falou, então agora pegou. E foi tudo rápido, gente, esse processo. Eu tava super grog, eu tava já com medicação na veia há um tempo, então eu tinha tomado medicações, né, no hospital anterior, muitas medicações, então eu tava super grog. Aí eu lembro que meu marido entrou, eu fiquei feliz que ele chegou a tempo, porque praticamente eu tava pronta pro bebê nascer. Minha preocupação era o meu filho, como é que ele ia nascer, se ele ia nascer bem, se ele ia precisar de oxigênio, o que ia acontecer. Foi tudo muito rápido, gente. Chegaram os médicos, né? Tentaram ali. E meu marido olhando pra mim, preocupado, eu vi ele olhando pra mim o tempo todo. E eu sempre falei, quando o nosso bebê nascer, olha pra ele, fica direto atento a ele, ao bebê. E eu lembro que eu ouvi o chorinho. Aí eu ouvi e falei, nosso filho. Aí ele, quê? Eu falei, olha aí, nosso bebê. Aí que ele foi se atentar que tinha nascido, né? E eu, grog, já me liguei no chorinho. E aí uma moça trouxe ele assim pra gente ver, pra eu ver, e eu vi ele. Então eu falei assim, ai Deus, deixa eu conseguir reconhecer o meu filho, né? Conseguir. Mais grog que eu estivesse, eu queria poder reconhecer alguns traços dele pra depois eu comparar. Não, esse aqui é o meu filho mesmo. Então eu reparei, porque eu achei que ele nasceu muito parecido com a minha mãe, eu achei. E o cabelinho assim, rodinho, narizinho de batata. Eu falei, ai, que lindo. Ele nasceu grande assim, sabe? Eu achei que ele ia vir muito envelhecido. Não, ele tava grande, nasceu bem. Eu lembro que o médico pegou o pediatra. Não, a gente vai só olhar aqui como é que tá. Aí, gente, depois que eu vi que ele tava bem, aí eu fui, tipo, apagando, assim. Fui apagando. E eu lembro que eu ouvi o médico falando, não, ele tá super bem. Ele só vai ser... A gente vai monitorizar ele. E levaram meu filho, né? E ali eu apaguei. Eu não lembro mais de mais nada. Eu acordei no dia seguinte na UTI NEO, né? Acordei bem debilitada, bem grog, muito grog. E sozinha, né? Porque na UTI NEO você não pode ficar com seu bebê, não pode ficar ali com você. Aí foi uma coisa que foi difícil também, porque você vê, né, os vídeos das mães tendo filho e geralmente o normal é você ter um filho, tá do seu lado, seu filho, você tá amamentando seu filho. Eu não. Fiquei novamente, continuamente, eu e o Senhor, né? Sozinha não tava com o Senhor, mas quando eu acordei assim, vi que eu tava viva, eu agradeci a Deus, porque eu achei que eu não fosse sobreviver àquilo tudo. E era o que eu pedi a Deus, para que eu conseguisse sobreviver, para eu poder cuidar do meu bebê, que eu tivesse o privilégio de cuidar dele. E eu lembro quando eu abri o olho, gente, eu pedi a Deus para mim dar graça, para eu conseguir me recuperar, né? Pra sair bem dali, pra cuidar dele. E tá, fiquei ali, né? Demorei um pouco pra acordar de fato, né? Ter a noção do que tinha acontecido, do que tava acontecendo. Demorei um pouco. Eu lembro que eu tava enjoada.
E passaram mais algumas horas, e chegou uma equipe maravilhosa dos meninos cuidando de mim com tanto amor, tanto carinho, assim, que dá orgulho da profissão dessas pessoas, sabe? Que conseguem humanizar, né, o outro. E ali foi passando, fui me recuperando, fui passando as horas. E eu perguntei pra elas qual era de visita aqui. Elas falaram que era meio-dia, eu acho, não sei. E parecia que a hora não passava, gente. Tinha um relógio bem grande assim na minha frente. Eu tava na expectativa de dar meio-dia pro meu marido chegar, pra eu ver o que tava acontecendo com o nosso bebê, como é que tava o nosso bebê. Eu queria notícia do nosso filho, não tinha. E passou, gente, meio-dia, 2, 3, 4, 5. Aí eu comecei a chorar. Falei, ai, não acredito, meu marido não veio me ver. Porque ele não veio me ver o que tá acontecendo. Eu comecei a ficar preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa com o bebê. E ele não teve coragem de me contar. Gente, foi que tortura. A nossa mente, ela é... Olha, a nossa mente, ela sabota a gente. É muito complicado. Quando foi à noite, assim, por volta de 7 horas, eu tava lá. Eu não podia ficar com... Eu não tava com o telefone, que eu vim de uma cirurgia e fui pra UTI, então eu não tava com o celular, não tava comigo. Aí ele chegou, eu lembro que ele entrou pela porta, eu levei até um susto, assim, tava esperando, né? Aí eu olhei pra ele e falei, o que aconteceu? Ele, oi amor, uma correria, tudo bem, nosso filho é lindo. Eu falei, cadê a foto? Ele, não tem, não pode tirar foto. Eu falei, meu Deus, como assim não pode tirar foto? Como que ele tá? Como que ele é? Ele falou que ele era grande, graças a Deus estava bem, eu estava na UTI para ser monitorizado mesmo e ganhar peso, né? Porque como ele nasceu prematuro, ele ainda, depois que o bebê nasce, geralmente ele perde um pouco de peso, e nosso filho perdeu. Então ele precisava recuperar esse peso. Ele falou, olha, ele só tá internado até então porque ele precisa ganhar peso, mas ele tá bem, não tá com aparelho de respiração, não tá com nada, só tá com uma sondinha pra se alimentar. Aí eu falei, não acredito que ele não precisou de respirar, nem entubar, nada. Ele falou, não precisou, o pulmão dele tá bem desenvolvido, o coraçãozinho, os órgãos. Ai, gente, olha, aquilo ali foi um bálsamo no meu coração. Foi um bálsamo. Eu falei, ai, graças a Deus, nosso filho tá bem. Gente, assim, foi maravilhoso saber disso. E as horas se passaram. No mesmo dia. No mesmo dia eu tive alta. Eles me deram alta da UTI, né? Que eu tava com a pressão alta, mas controlada com as medicações. E eles me deram alta da UTI e eu fui pro quarto. Fomos pro quarto, né? Aí eu fiquei feliz que eu pude ir pro quarto. Fui pro quarto com meu marido, mas ainda não podia, né, ver o meu filho. Dormimos lá naquele quarto, né? Nós dois mais um casal. No dia seguinte, de manhã, passou um enfermeiro, né, para dar algumas orientações e perguntou pra gente quem tinha ido ver o bebê já. E eu falei que não, que era meu primeiro dia ali, né, no apartamento, que eu tava na UTI. E minha outra mãe também do lado. Ela falou, não, tudo bem então. Vamos que a gente vai levar vocês para ver o bebê de vocês. E a gente foi, né? A gente foi. Eu tava na expectativa de ver o grande amor da minha vida, que eu não tinha visto ainda assim direito. Eu tinha visto o Grog nascido. Então eu tava, gente, com uma ansiedade, com uma... Meu Deus, eu não sei explicar. Eu falei, meu Deus, vou ver o meu filho. Eu vou finalmente ver meu filho. E eu fui tão feliz, na boba. Aí eu vi lá ele pequenininho, incubadora, todo encolhidinho assim. Ele incubadora. Ele tem um biquinho, ele faz um bico igual o meu. Eu tenho um bico, sabe? Quando eu tô chateada, eu faço um bico. E o meu filho exatamente assim, ele dormindo, ele fica com a boquinha assim, gente. Quando eu vi ele, na incubadora, eu falei, ai meu Deus, obrigada pela vida do meu filho. Obrigada por ele, obrigada assim por tudo. Ai, lindo, lindo, perfeitinho, todo encolhidinho. Eu só queria botar a mão nele, mas eu não podia. Não podia, porque a enfermeira tinha acabado, ela tinha acabado de tirar a sonda da gente, então a gente não tinha conseguido tomar um banho ainda, né? Então, eles não deixam lá, por conta de contaminação, eles são bem rígidos, né? Aí eu fiquei com o coração apertado, porque eu só queria segurar o meu filho, mas eu sabia que é pra segurança dele, não podia. Mas eu fiquei triste, porque eu falei, poxa, o meu filho.
como que eu não posso segurar o meu filho? Mas não podia, gente. Aí eu fiquei bem triste, sabe, com isso, bem frustrada, porque eu falei, cara, eu tive o meu filho, eu não pude segurar ele até agora. Que loucura isso, mãe de UTI, né? Eu consigo entender como que é uma mãe de um bebê de UTI neo, cara. Todas as mães de UTI neo têm um respeito, porque é muito difícil. É o seu bebê e você não pode pegar, você não pode encostar nele. Aí ela falou, mães, descem pro apartamento de vocês, né? Vão tomar um banho, se higienizarem. Aí sim, à tarde, vocês podem vir me pegar ele, gente. O meu dia foi focado nisso. Quando eu desci, né? A gente não tinha culpa também. A gente tinha acabado de tirar a sonda. A enfermeira não explicou isso. Foi falta de informação. Então, minha expectativa era eu conseguir tomar meu banho. Então, meu marido foi comigo, né? Me auxiliou lá, tomei um banho, troquei a roupa, coloquei uma outra camisola. E eu fui toda cheirosa, né, pra poder pegar meu bebê. Eu tava na expectativa de segurar ele no meu colo, sentir ele no meu colo. Eu queria muito isso, muito, muito. Esse era o dia mais feliz da minha vida, segurar o meu filho. Aí a gente subiu, eu consegui, gente, pegar ele tão pequenininho. Eu fiquei com medo de pegar ele e me machucar, não sei. E sentir ele falar, filho, mamãe tá aqui, mamãe te ama tanto. Eu falei, filho, a mamãe te ama tanto, filho. A mamãe só não tava aqui com você antes porque ela não pôde ficar. Mas se eu pudesse, eu estaria aqui com você o tempo todo. Mas eu não pude ficar aqui. Mas a mamãe te ama muito. E logo, logo você vai estar com a mamãe o tempo todo. A mamãe que vai cuidar de você o tempo todo. Logo, logo vai acabar isso. Você vai ficar pertinho da mamãe. E foi assim, gente. Foi mágico ter segurado ele, ter sentido o cheirinho dele, ter conseguido poder falar com ele de novo, ouvir, falar perto do ouvidinho dele, pra ele ouvir minha voz, ouvir o meu cheiro, porque foi dentro da barriga, ele me ouviu o tempo todo, de repente, pessoas estranhas estão cuidando dele. Claro que deram melhor, eu sei que deram melhor, mas eu sou a mãe. Então foi um momento mágico. Mágico demais, eu fiquei muito feliz. Aí devolvi, fiquei um bom tempo com ele no colo, muito tempo. Eu só queria que o tempo parasse ali, o mundo parasse, eu pudesse ficar com meu bebê. Fiquei um bom tempo, graças a Deus. Depois elas orientaram a gente, que explicou como é que tava cada bebê, né, cada desenvolvimento. Explicou como é que tava meu filho, ele precisava ganhar peso, por isso que ele não tinha sido liberado ainda. Mas que em breve ele iria ter alta da UTI, né? Pois bem, né, passamos o dia lá no apartamento, eu e meu marido. A gente de vez em quando subia, aí depois meu marido subiu de tarde também pra poder ver ele, pra estar com ele também. A gente não podia tirar foto dele lá, mas a gente podia ver ele, né, ver como é que ele tava. E pra quem é mãe, pai, isso já é um conforto, de alguma forma. Depois que ele chegou dessa visita, ele falou, olha, a enfermeira médica lá do setor falou que ele vai ter alta, porque ele tá bem, tá ganhando peso, então ele vai ter alta pra ficar com você, pra começar a tentar pegar no peito, pegar o peito, fazer a pega, pra ver se ele ganha peso. Aí eu falei, tá bom. Aí eles prepararam tudo, gente, eu achei que fosse demorar, ligaram, ó, o filho de vocês vai ser liberado, tá, o Azar vai ganhar alta da UTI NEL, então mãe, vem aqui pra UTI NEL pra descer dentro do seu bebê. Então era eu, a responsável da enfermagem do setor. Ela vinha com ele no bercinho, né, portátil. Eles ligaram pro meu marido e falaram assim, pai, vem buscar seu bebê. Vem buscar seu bebê e vai ficar em outro andar com ele. Então meu marido foi na frente ficar com o nosso filho, pegar nosso filho com a enfermeira para poder ir lá pro quarto que nós iríamos ficar. E eu fui na frente, fui com uma outra técnica de enfermagem, porque eu tava na cadeira ainda, tava operada, não podia ficar, né, perambulando. Então eu fui primeiro para esse quarto, para depois ir meu marido com o bebê. Não minto, gente. Primeiro foi ele para esse quarto com o nosso bebê. A menina foi lá levar nosso bebê para ele.
Então ele ficou lá primeiro, depois que eu fui liberado, uma outra responsável ia lá me pegar com uma cadeira de rodas. E ele ficou meio desesperado, né? Porque ele falou, meu Deus, eu que vou ficar com o nosso filho sozinho, o que eu vou fazer com ele? Eu falei, não sei, amor, fica lá com ele. E a gente cheio de medo, né? Porque é um bebê prematuro, sem experiência. E ele não esperava que fosse ele que fosse ficar sozinho. Mas ele ficou 5 minutos só, passou muito rápido. Assim que ele chegou lá, chegou uma menina pra me pegar com a cadeira de rodas e fui, gente. A gente chegou no quarto e pôde ficar nós três juntos. Eu falei, meu Deus, finalmente minha família tá completa e eu tô aqui. Eu tô viva, tô vendo meu filho. Meu Deus, eu não acredito. Gente, foi uma mistura de alívio, de emoção, de sensação. Foi assim, gratificante demais. Muito, muito feliz por ter meu filho aqui, por poder cuidar dele, de ter esse privilégio, né? Para não ficar tão extenso esse vídeo, porque eu sei que tá, né? O relato é muito grande. Nós ficamos mais uma semana internados nesse hospital, nessa maternidade em São Paulo, porque ele precisava ganhar peso. E foi um pouco difícil para ele ganhar peso, porque, não sei, ele ganhava um pouquinho e perdia, ganhava um pouquinho e perdia. E a sucção dele também no meu seio, acho que não estava tão eficaz, porque eu amamentava com um bico de silicone também, então com esse bico a pega do bebê não é tão efetiva. Hoje eu sei disso, né, porque eu não sabia. Então ele demorou um pouco a pegar peso, então nós ficamos mais 7 dias lá. Parecia uma eternidade, porque a gente estava num hospital distante da nossa cidade. A gente estava com de Deus, né? Porque nossa família é do Rio, meu sogro estava na minha casa, na nossa casa, meu sogro com meu cunhado, ajeitando as coisas para quando a gente voltasse. Graças a Deus que eles estavam aqui. Mas a gente estava longe, São Paulo daqui a 2 horas. Então ninguém podia ir ficar visitando a gente estava muito longe. Mas a gente ficou lá nesse período, vendo coisas difíceis, né? Tendo momentos difíceis também, que a gente não estava mais querendo ficar lá. Mas viemos para casa depois de 7 dias. Nosso bebê bem, graças a Deus, foi se recuperando, né? E tá aí, esse Azaf lindo, esse bebê lindo que me deu um baita susto do papai e da mamãe dele. Mas graças a Deus tá bem, tá se desenvolvendo, apesar de ter nascido bem frágilzinho, era um bebê delicado, né? A gente tinha muito medo de perder ele a qualquer momento. Graças a Deus é um menino grande, inteligente, esperto, forte, se desenvolvendo muito bem. Realmente, o marido falava assim pra mim na maternidade, amor, o nosso filho aparentemente é frágil, mas ele é forte. Ele passou por muita coisa, então ele é muito forte. Realmente ele é forte. Hoje eu vejo quanto ele é forte. E Deus, gente, o Senhor, ele não soltou a minha mão. Não quer dizer que a gente tem o Senhor e a gente não vai passar por situações difíceis. Não quer dizer isso. Eu passei por muitas situações difíceis, mas eu acho que isso tudo me fez ser mais forte e valorizar aquilo que realmente merece valor. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa que não tem necessidade, de planejar tanta coisa como se a nossa vida tivesse numa planilha, né? Eu e meu marido, a gente era muito assim, muito de colocar tudo numa planilha. Mas a nossa vida não é uma planilha, né? A gente não tem controle de nada. A gente acha, a gente se planeja, a gente se programa. Mas às vezes as coisas saem do controle. Mas não pode sair do controle da mão de Deus. Eu sempre falo, né, que a minha vida pertence a Ele. Meu marido sempre fala também isso. Mas isso é muito fácil de ser falado. Quando você não tá realmente no volante, quando tá outra pessoa dirigindo, você fica inseguro. Mas o Senhor, graças a Deus, gente, não soltou a nossa mão. Eu não sei porque nós passamos por isso, mas Ele sabe o porquê foi necessário a gente passar. Mas eu garanto uma coisa pra vocês. Hoje eu sou uma mulher muito mais forte. E o meu filho também é um menino muito forte. Ele vai ser um homem muito forte. Porque a nossa história é muito linda. Ele veio para esse mundo, não foi com uma facilidade, foi com dificuldade. Mas o Senhor esteve com a gente em todos os momentos. Então, é gratificante ter Ele aqui hoje. Se tivesse que passar por tudo isso de novo para ter Ele aqui, com certeza eu passaria. E eu sou uma mulher muito grata e muito feliz por ter me tornado mãe, por ter tido essa oportunidade de cuidar de alguém, de educar. Não é fácil.
mas é um privilégio viver a maternidade e ter o meu filho aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado do meu relato. Foi um vídeo bem extenso, eu tô até rouca, mas eu precisava compartilhar com vocês a minha história e a história do Ozaki, né, porque não é só minha. Minha história e a história dele também. Um beijo, gente, um bom descanso e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.